né? Bom, e aí nós vamos para as veias, né? As veias, na realidade, elas são mais finas, mas apresentam um diâmetro interno maior. A gente chama que as veias são mais calibrosas. Por que elas são calibrosas? Porque as veias, elas têm por grande objetivo, primeiro, permitir o retorno de sangue ao coração. Mas esse retorno ele tem que ser dosado. Por que ele tem que ser dosado? Se a veia volta praticamente todo o sangue que está numa artéria para o coração, esse coração vai ter que bater muito mais rápido. Então, a veia, ela controla a quantidade de sangue que vai chegar no coração, tanto no ato direito quanto no ato esquerdo. Por isso que as veias são chamadas veias em si de reservatórios de pressão, certo? Reservatórios de pressão, reservatórios de sangue. Reservatório de pressão é uma artéria. São chamadas de reservatórios de sangue. Elas funcionam como reserva de sangue, controlando a quantidade de sangue que vai chegar para o interior dos atos. Então ela tem algumas características, às vezes tem diâmetros menores que das artérias correspondentes, mas suas paredes têm a metade das espessuras das artérias. São equipadas de válvulas, eu vou explicar, e essas válvulas estão presentes nas veias localizadas fora da caixa torácica. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, ok? Então aí, reservatórios de volume. Elas são fundamentais para acomodar uma grande quantidade de sangue no seu interior e controlar a quantidade de sangue que vai chegar nos atos. Olha que interessante, em repouso, 60% do volume total de sangue se acumula no interior das veias sistêmicas. Por isso que o fluxo ele é mais lento, ele controla. Então, e essa reserva ela sempre está prontamente disponível. Imagine que eu estou deitado e começo a caminhar de forma rápida, essa circulação ela precisa aumentar, ou seja, eu preciso de um maior volume de sangue para que chegue aos tecidos. E prontamente esse sangue está lá, porque ele está reservado no interior das veias. Por isso que nós chamamos de artérias reservatórios de pressão, veias reservatórios de volume. E aí nós temos o fluxo, né? Importante desse fluxo. Então as veias ela controla de forma importante esse movimento contínuo de sangue, certo? Então a pressão venosa, né? A pressão venosa ela tende a diminuir, ou seja, numa artéria ela é maior e numa veia ela é menor. Foi aquilo que eu expliquei. Essa pressão menor ela é importante para controlar a quantidade de sangue que chega no coração e indiretamente controla a pressão arterial média, controla a pressão arterial em si. Então ela tem um ponto importante, olha, força de retorno venoso, 15 milímetros de mercúrio, é muito mais baixo, né? Então ele tem que tomar cuidado, nós temos que, esse retorno ele tem que ser controlado. E ele diz o texto, a elevação da pressão venosa pode aumentar o volume diastólico final e consequentemente o volume sistólico. Se chega mais sangue ao coração, tem que sair mais sangue, aí o coração tem que bater mais forte, tem que bater mais rápido e isso pode elevar a pressão arterial, certo? Então alguns fatores que alteram a pressão venosa, é sempre importante a gente observar que o fluxo de sangue dentro de uma veia também tem que ser livre, desobstruído. Quando esse sangue também encontra obstrução, nós temos alguns problemas venosos característicos. Por isso que algumas veias, principalmente as veias dos membros inferiores, elas apresentam válvulas. Elas apresentam válvulas para quê? Como o fluxo venoso ele é contrário à força da gravidade e a pressão venosa ela é mais baixa, os músculos precisam ajudar as veias a fazer com que esse sangue ele retorne. Só que além disso, tem um detalhe importante, as veias apresentam, principalmente nos membros, essas válvulas não deixam que o sangue passe de um ponto que retorne para outro. Então, indivíduos que apresentam problemas nessas válvulas podem apresentar, por exemplo, varizes ou veias varicosas, mas a gente fala daqui a pouquinho sobre isso. Tá lá. Bomba muscular venosa foi conforme eu falei. A veia, como a pressão dela é menor, ela precisa desses músculos
para comprimir a veia e produzir um retorno venoso satisfatório. A gente observa essa imagem do lado aí, uma meia de compressão, né? O que a meia de compressão faz? Ela ajuda o músculo a comprimir uma veia. Então, toda vez que nós utilizamos uma meia de compressão, essa meia ajuda a compressão muscular a facilitar o retorno venoso. Mas isso normalmente é usado para indivíduos que apresentam deficiências venosas. Ah lá, conforme eu falei, as veias varicosas, a válvula normal ela permite, já as veias varicosas em que há uma deficiência nesse fluxo contrário, pode interferir diretamente nessa capacidade de retorno do sangue para o coração. E aí nós temos outro detalhe importante, né? Que é a bomba respiratória. A bomba respiratória ela também é muito importante para o retorno venoso. Então, a respiração ela produz uma pressão abdominal na índice e na ex que facilita, diminui e aumenta esse fluxo de sangue. Ou seja, a respiração é um controle no fluxo de sangue que vai chegar ao coração. Esse é um detalhe importante se eu falo lá em sistema respiratório de uma forma geral, né? E aí nós temos um volume sanguíneo que também determina, ou seja, em casos de sangramento, em casos de rompimento de vasos sanguíneos, o nosso sistema vascular ele responde de uma forma imediata, né? O aumento do volume sanguíneo altera a pressão venosa, assim como a perda, diminuição, tanto o aumento quanto a diminuição altera tanto a pressão venosa quanto a pressão arterial. E aí nós temos um outro detalhe importante, para que como as veias são vasos de retenção, ou seja, são vasos que permitem o reservatório de sangue, elas mantêm uma certa contração para mover esse sangue de uma forma lenta, não deixar que esse sangue coagule no interior. Por isso que ela tem um tônus vasomotor lá na musculatura lisa. A musculatura lisa apresenta esse tônus vasomotor e esse tônus vasomotor é controlado pelo sistema nervoso simpático. Nós temos aumento do tônus vasomotor, diminuição da contração das veias, aumento da pressão venosa, aumento do retorno venoso, e acontece ao contrário do mesmo jeito, né? Diminuição do tônus, diminuição do retorno venoso. E aí, nós vamos falar sobre os capilares. Capilares são os vasos com a menor quantidade de paredes. Os capilares só apresentam uma parede. E essa parede ela apresenta poros que permite a comunicação com os tecidos corporais. O capilar é como se fosse o ponto final de uma artéria e o ponto inicial de uma veia. Então ele está entre esses dois vasos. Por isso que eu expliquei que não tem término dos vasos sanguíneos. E é o vaso que determina a troca de substância entre os meios, ou seja, entre o sistema circulatório e os tecidos, né? Então, os capilares são os menores vasos, medindo 1 milímetro de comprimento e 5 de diâmetro, são microscópicos, né? Nós temos quase de 10, olha só, ramificações de 10 a 40 bilhões de capilares, são os vasos de troca de substâncias, conforme eu falei. Eles é que estão ligados com os tecidos corporais. Qualquer troca de substâncias acontece somente entre os capilares. Artérias, arteríolas, vênulas e veias não permitem a troca, somente o fluxo de sangue, porque eles não apresentam poros. Somente os capilares apresentam poros. Aí nós temos os tipos, né, que são os capilares contínuos. Elas permitem, as células são mantidas simplesmente juntas, ou seja, ela permite a menor quantidade de troca em si. Elas são encontradas, regula a troca, né, uma regulação, músculos, pulmões, tecido adiposo e sistema nervoso central. Os fenestrados, que é o segundo, então ele tem uma característica importante, né, ele ainda é mais fechado, então é encontrado nos rins, glândulas endócrinas, intestino. E os descontínuos, que é o último lá, encontrado na medula óssea, fígado e baço, né? São espaços muito grandes, parecendo cavidades que permitem um maior volume de troca, está relacionado à própria função
do órgão, certo? E aí, nós terminamos essa aula sobre vasos sanguíneos. Lembrando que essa aula ela complementa o que a gente fala dentro de sala de aula, né? Esse é um complemento da sala de aula, esse é um complemento do que nós damos no anatômico, e aí nós deixamos a bibliografia básica como meio de consulta, e lembrando também que essa mesma bibliografia básica deve ser complementada com a bibliografia complementar e outras fontes de estudo. Até a próxima, um abraço.